Oi, gente, eu prometi para vocês que eu daria um resumo do dia e a gente está no sábado agora e o dia inteiro ontem eu pensei que no final do dia eu podia fazer esse resumo para vocês, mas eu cheguei no hotel muito tarde e já era o programa terminou tarde aqui, a gente tem diferença de 4 horas aqui no Brasil e eu tô com diferença de 2 horas, but anyway, eu vou tentar dar um resumo do que aconteceu ontem aqui. A gente está com o background um pouquinho, pessoas conversando, porque a gente está no break do almoço agora, e eu vou fazer isso antes de almoçar. Então, a gente começou ontem com o Dale Ratzlaff dando as boas-vindas. Uma das coisas que ele falou, que para mim foi muito importante, foi que ele disse: nós não somos livres para pecar, nós não estamos livres para pecar ou continuar pecando, mas nós somos mortos para o pecado, né? Porque é uma acusação que a gente recebe muito, que as pessoas dizem que a gente saiu da igreja para comer bacon, para pintar as unhas e usar brinco e correntinha, né? Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que a gente saiu porque a gente encontrou a verdade dentro da Bíblia, porque a gente procurou, a gente queria ser um dos melhores estudiosos. Eu mesmo queria ser um dos melhores estudiosos da Bíblia, e foi isso que eu fiz. E quem estuda a Bíblia sem seguir os ensinamentos só das lições de escola sabatina do que é ensinado dentro da igreja, você fica realmente alienado e acha que aquilo é verdade. Mas quando você vai ler a Bíblia e lê as coisas absurdas que Ellen White escreveu e que são todas respaldadas pela igreja, você não tem condições de ficar mais, né? Aí depois o Richard, que ele é o líder aqui dessa conferência, ele falou que o nome da conferência é Uma Nova Fundação. Mas não é que é uma nova fundação, é que a gente encontrou essa fundação agora, é nova pra gente. Porque a fundação é em Cristo Jesus, sempre foi, é na palavra de Deus. Mas a nova fundação é nova pra gente, que a gente acabou de encontrar. E Deus seja louvado por isso, porque a gente encontrou essa nova fundação. É verdade? Depois a gente viu o Gary, o pastor Gary. A gente está se reunindo numa igreja, que é uma igreja do pastor Gary Henrik, e ele também é um apologista. A gente tinha que se reunir em algum lugar, né? E ele cede o tempo dele para a gente fazer essa conferência aqui. E ele falou, foi dado para ele a oportunidade, ele falou sobre a Trindade, e ele falou sobre deixa eu ver o que ele falou aqui. Que Deus, no princípio, ele falou, no início, ele se referiu a Elohim, que é nós, e é um estudo bem complexo e é problemático às vezes, porque muitas pessoas estão perdidas com relação à Trindade. E ele diz lá em Isaías 48:6, eu e o Espírito, Deus, se referindo a Deus, eu e o Espírito. E em João 1, a gente vê que ele diz que a palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá em Colossenses a gente vê que o verbo é a encarnação, Deus é Espírito e Jesus é a glória de Deus. Mas existe também o Espírito, porque ele fala que é o Espírito, ele mandou o Espírito, não é? Então, assim, são algumas nomenclaturas, por exemplo, que se fala em Trindade, mas que na verdade são 3 pessoas que é difícil explicar, mas com a mesma essência. Essa é a qualificação de Trindade, né? Mas eles dividem a mesma unidade e a mesma natureza eterna. A gente tem uma mente limitada
para entender completamente o que é a encarnação e o que é a encarnação de Deus é Jesus, que a gente sabe lá em Colossenses que ele é a glória perfeita, a imagem perfeita de Deus, e Deus é Espírito, né? Mas Jesus não é Espírito, né? Mas Jesus é Deus. Então é muito lindo, mas muito difícil para a gente com a mente limitada chegar e conseguir realmente entender isso, né? Mas a gente aceita muita coisa pela fé também, e a gente sabe que Deus é Deus. Deus não é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Deus não é Jesus, mas Jesus é Deus. E a gente um dia vai, com a mente glorificada, quando tivermos o corpo glorificado, entender glorificadamente. E a gente vai dizer, vai ser o aha moment da gente, né? Depois teve o Caspers Ozone, ele é da Latívia, ele mora agora na Inglaterra, mas ele falou sobre a lei, né? Que na verdade a lei, quando a Bíblia se refere se refere ao Torá, que é o Torá, ele é a instrução, que é o termo hebraico, e não se refere unicamente aos 10 mandamentos, como a gente sempre aprendeu. Por exemplo, por que a gente tinha a Bíblia dividida em 2 testamentos? O que é um testamento? A gente tem o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Mas o que é o testamento? O testamento é para traduzir, é o eu. É o testamento. E o que acontece? Para o testamento ter efeito, ele precisa ser executado. E ele só tem efeito a partir da morte de alguém. Você não pode executar um testamento antes de haver a pessoa ter morrido. Você não vai executar o testamento de uma pessoa que está viva ainda, não é verdade? Então, houve o primeiro testamento, e esse testamento foi obsoleto no momento que Jesus morreu, porque esse testamento foi dado, tem vários, como eu falo, covenant, Jesus, alianças nesse testamento, e a gente vai para a aliança com Noé, a aliança com Abraão, com Moisés e com Davi, e finalmente a gente tem o nosso nova aliança nesse testamento novo que temos agora, que é através de Jesus. Por exemplo, quando você tem na sua família, você tem vamos dizer, o seu pai ou sua mãe tem o testamento, e ali tem dizendo tudo, quem pertence, para quem vai ser deixado, o que vai acontecer depois que morrer. Então, quando você pega aquele testamento, quando a pessoa morre, você pega o testamento e você fulfill, você cumpre, executa o testamento. Então, no testamento está dizendo aonde vai a casa que deixou, onde vai o carro, onde vai a fortuna. Então, quando esse testamento foi executado, esse testamento está obsoleto. E foi exatamente isso quando aconteceu, quando diz que Jesus cumpriu. Ele não veio para revogar, mas para cumprir. Ele veio para cumprir, ele veio para executar o testamento. E ele executou, e esse testamento agora é obsoleto. Já pensou que você tem os seus pais deixaram para você uma casa, e essa casa era deles, estava aqui no testamento dizendo que é deles, e aí você vai e agora você vai querer tomar de volta a casa que já foi executada. Não existe isso, né? Mas eu tô dando aqui um update para vocês, mas eu tô vendo aqui do meu lado o Paul Cardin. Eu queria convidá-lo para vir aqui. O Paul Cardin, ele é um apologista, e ele trabalhou com o Walter Martin. Can I have your attention? It's time to eat lunch. Just a second. So I'm going to have a brief prayer, and then we will line up in the hallway and eat. Porque a gente vai orar agora para fazer. Father, thank you for giving us your word and for teaching us. Thank you for food and this time together. In Jesus' name, amen.
E esse é o Richard. Então, o Paul, ele trabalhou com o Walter Martin, Isso. né? E ele conhece, ontem eu mencionei o pastor Martinez, do CACP, Só de reputação, né? ele conhece de reputação. Yeah. Não pessoalmente, eu nunca cheguei a encontrar com ele. Oh, ok. Mas mesmo assim, o pessoal do É o chama mesmo. CACP tem uma boa reputação. Eu trabalho com Joaquim de Andrade do Ministério CREA. O ministério dele é um filial do nosso trabalho, Centers for Apologetics Research. E eu estava com ele em São Paulo, com o Instituto Cristão de Pesquisas, com Paulo Romeiro. Talvez vocês conheçam o pastor Paulo Romeiro da Igreja Cristã da Trindade em São Paulo. Grande apologista, esse Dr. Paulo Romeiro. E, Você morou em São Paulo por sim, 6 anos. em Santa Cecília, Falo português muito bem. pela graça de Deus. Você quer dar uma mensagem para os meus amigos? Para Mensagem. encorajar Então, os amados, vocês todos são ex-adventistas, ou gente, amigos de adventistas, ou pessoas com familiares que ainda estão na seita. Olha, coragem, gente, porque estamos ao seu lado e a palavra de Deus vai trabalhar nas mentes, nos corações, nas vidas das pessoas que ainda estão escravizadas no movimento adventista. Pela graça de Deus, estamos bem. A Deb está trabalhando para promover ainda mais informações, ainda mais trabalhos apologéticos e, podemos dizer, devocionais, para fortalecer quem está em confusão, quem está indo das trevas para a luz, né? da escravidão espiritual, do adventismo para a liberdade. Não que existe, libertinagem. liberdade que só existe em Cristo. Só em Cristo. Certo. Só em Cristo Jesus. para que Então, vocês há saibam. esperança. E para que eles saibam também que nós não perdemos uma família. Nós encontramos uma grande família nesse Sim. momento. Nós somos juntos. Porque nossa família verdadeira, principal, é o corpo de Cristo, a família de Deus. De acordo com o que Jesus disse no Evangelho de Marcos. Quem é minha mãe? Quem são minhas irmãs, meus irmãos? São Vocês aqui, meus discípulos. fazem a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que a gente acredite no Filho. Amém. Obrigada. E temos unidade em Cristo. Fique com Deus. Obrigada, Paul. Então, só para continuar aqui com vocês, que eu estava falando da lei e que o Casper estava falando, né? Então, quando foi executada a lei foi completamente obsoleta, porque você executa, você divide e depois você não vai lá dizer, mas a casa que você recebeu de herança, ela foi vendida, então 10 anos depois você vai lá e essa casa era da minha mãe. Não, já foi executada, tá lá, tá executado, foi completamente, o testamento é obsoleto. Então foi exatamente isso que Jesus fez quando ele morreu na cruz por nós, né? Então, e como Colossenses fala que quando Jesus ele morreu na cruz, ele pegou todos os itens desse testamento e ele pregou na cruz. E quando ele fez isso, ele tirou de Satanás, que é o acusador, a única arma que ele tinha contra a humanidade, que era justamente esse testamento, as leis e as ordenanças. E ele tirou, era essa arma dele, Jesus tirou. Então, quando você está dizendo que você quer voltar para esse testamento, você está dando de volta a Satanás a arma que Jesus tirou das mãos dele. É incrível isso, né? Então, eu queria que vocês estivessem aqui, porque a experiência assim, é maravilhosa. E eu estou pensando em que a gente precisa fazer uma conferência aí no Brasil. E a gente vai e
se Deus permitir, a gente vai conseguir fazer isso. Depois a gente teve também uma mensagem pelo... a gente tem algumas breakout sessions, que a gente vai para algumas classes. E eu falei ontem à noite também, eu ia dar um alô em português, mas eu vi que não tinha, pelo menos eu não tinha ninguém no Brasil, já estava muito tarde, mas se vocês quiserem assistir, tá lá. Todos os vídeos, todos os ensinamentos aqui estão já no YouTube, no canal da FAF, Former Adventist Fellowship. Vai pro YouTube e você encontra. Essa daqui é a Minha amiga. There you go, see? Todo mundo fala português aqui nessa casa. No problem, eh? Jesus is Lord. Jesus is Lord, yes. Então, é muita gente querida aqui, sabe? Eu queria que vocês estivessem aqui. Mas um dia a gente vai se encontrar e vai fazer essa conferência aí no Brasil também. Quem sabe muitos daqui vão poder ir com a gente também, tá? Então, olha, vou tomar um break agora, vou almoçar um pouquinho, tá? E eu vou fazer mais anotações e a partir, não sei hoje, se eu chegar no hotel mais cedo eu faço, senão eu faço amanhã, tá? A compilação do que a gente estava aprendendo aqui. Hoje a gente amanheceu o dia, a primeira lição foi sobre o sábado, porque hoje é sábado, né? Que é muito sério essa história, que muita gente sai da igreja e o sábado, como é que vai ser o sábado? Você ainda gosta do sábado, né? E é muito, muito linda o ensinamento que a Colleen abriu o dia pra gente agora. E eu vou fazer essa compilação pra amanhã, tá? Fiquem com Deus, eu tô com vocês no pensamento, então quem fala inglês, por favor, entra aqui e acompanha, tá? E vocês podem assistir quando vocês quiserem, porque já está, todos os ensinamentos já estão no canal da FAF, tá? Então fica com Deus, a gente se vê.